Bom, esse vídeo aqui eu vou postar no Instagram e nas minhas redes sociais, porque uma doutrina que tem surgido por aí, e é importante eu comentar sobre essa doutrina, já levou ouvintes nossos para essa seita religiosa. A seita religiosa que eu estou falando é aquela que diz que o Deus do Antigo Testamento é um e que Cristo é um outro tipo de Deus, o Deus bom. Então isso já teve 2 ouvintes que eu sei que seguiram esse caminho. E dizem, por ignorância, que Jesus Cristo é o Deus bom, do amor, e que, na verdade, Moisés foi enganado lá no Antigo Testamento. Isso já chegou ao meu ouvido aqui por um próprio ouvinte que disse questionar a Techuvá. Então, no argumento deles, quem desceu no Sinai não foi o Eterno, olha o absurdo, e que, na verdade, foi o inimigo para enganar Moisés e o povo, e que, na verdade, Cristo veio, então, para trazer ao mundo a revelação do verdadeiro Deus. Primeiro, isso aí não tem nem pé nem cabeça, porque o próprio Yeshua diz Shema Israel, Yahu Eloheinu, Yahu Echad, Marcos 12, 29. Yeshua disse para Satanás, não só de pão viverá um homem, Deuteronômio capítulo 8. Só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto, Deuteronômio 6,13. Então fica meio contraditório essa seita religiosa dizendo que Cristo é o Deus do amor e o Deus do Antigo Testamento é o Deus carrasco, porque o Deus do Antigo Testamento matava as pessoas. Bom, então você não lê a Bíblia. Você então é um ignorante, biblicamente falando, porque o Deus do Novo Testamento matou Ananias e Safira. Você deveria saber isso, mas você não sabe porque você segue uma seita religiosa. E deveria saber que Cristo falou do Deus de Moisés. Sim, e Cristo disse que serve o Deus de Moisés. Então, o próprio Messias rogou ao Deus de Moisés pelos carrascos que estavam ali crucificando. Então, essa seita ela é contraditória, é muito fácil de refutá-la, mas não é que leva pessoas após si, levam pessoas a se desviarem do Deus Altíssimo. O Deus do Novo Testamento é o mesmo de Moisés, e a Bíblia prova nas passagens bíblicas que é o mesmo, quando Yeshua cita o Shema, quando Yeshua ensina não vir abolir a Torá ou os profetas e vir encher, tornar pleno. As profecias do Antigo Testamento estão se cumprindo em Cristo. Como que ele é o Deus do Novo Testamento sem a conexão com o Antigo? Se o próprio Cristo, o apóstolo Paulo, quando vai em Beré e começa a falar do Evangelho, ele vai aos textos do Taná pregar aos berianos, os judeus de Beré, os berianos pegam a Bíblia para conferir o que Paulo falava no Taná. Essa seita religiosa ela chega a ser bizarra ao ponto de ser refutada com muita clareza e muita exatidão. Você que está indo por esse caminho e acreditar que existe um Deus do Antigo Testamento, diferente do Deus do Novo, você não leu a Bíblia. Você é mais um cego pelo caminho que não conhece nada das Escrituras. Se conhecesse, não falava essa aberração teológica. Isso sim é uma aberração teológica. E aqueles que saíram do nosso caminho para seguir essas seitas, sejam felizes no engano de vocês. Só que no fim, como diz o Apocalipse, vocês dizem que o Deus do Novo Testamento é o Deus do amor e que o Deus do Antigo não é. Não, porque o Deus do Antigo Testamento que o Filipe prega traz medo. Ora, quem falou do inferno que vai lançar no inferno os mentirosos, os prostitutos mentirosos e os covardes foi Yeshua. Apocalipse, Novo Testamento, 21, 8, 22, 15. E tem uma passagem lá nas cartas da Ásia que Yeshua disse assim, vou prostrar na cama e matarei os seus filhos. O Messias da Bíblia. E também o Messias da Bíblia, o Messias
ele vai destruir, vai matar o anticristo com a espada que sai da sua boca. Que Paulo também fala sobre isso. E também diz o próprio Messias, que para alguns dessas seitas religiosas, é o Deus do amor, que não existe o Deus do Antigo. O próprio Messias disse no Mateus 25 que quem não fez assistência social aos pequeninos vai ser chamado de malditos, aparta de mim, malditos, por fogo eterno. Então vocês não conhecem a Bíblia. Se conhecessem, não falavam essas aberrações teológicas. Isso é uma distorção da verdade. É interessante que muitas pessoas seguem essas pessoas pregando esse tipo de coisa. Que o Deus do Antigo é um e o Deus do Novo é outro. Não, o Deus do Novo Testamento, primeiro que não é nem Testamento, é Berit, é Hadashah, e não é Velho Testamento, é Tanar, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, Moisés não foi enganado porque ele profetiza sobre o Messias, virá um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Então Yeshua está comemorando o Pessa, da saída do povo do Egito, porque então se foi Satanás que falou no monte e fez aquelas 10 pragas, como que Yeshua está comemorando o Pessa, que é uma festa bíblica instituída por Moisés em Levíticos 23, em Êxodo 12. Então são tanta gente ignorante, tantas pessoas sem o eterno, tantas pessoas falando bobagem na internet, distorcendo a palavra de Deus. Cuidado com essas seitas. Mas Paulo diz assim, terão comichões nos ouvidos, terão coceira, não suportarão a sã doutrina e procurarão um mestre que fala aquilo que elas querem ouvir. Muitas pessoas querem ouvir coisas boas. Aí eu estou feliz agora porque nessa religião que eu estou me faz feliz. O evangelho não é para te fazer feliz. O evangelho é para te salvar. E muitos dos senhores, eu te pergunto, você já leu as palavras de Yeshua? Porque se Yeshua é o Deus de vocês, vocês deveriam ouvir Yeshua falar assim, ai de vocês quando todo mundo falar bem de você. Porque faziam assim os falsos profetas que eram de vós. E também Yeshua falou, acautelai-vos dos falsos profetas. Falso profeta não fala de inferno, de condenação, de punição. O falso profeta fala essas coisinhas gostosas de ouvir, que vocês ficam felizes de ouvir. Cuidado, hein? Você está achando que está ouvindo um profeta aí, está ouvindo um falso profeta, que está falando tudo o que você gosta. Pode casar 2, 3 vezes. E aqui no nosso canal é tudo de graça. Aí você entra no canal desse povo, eles vendem tudo. Vende curso, vende óleo da unção, vende isso aí, tudo. E não é barato, não. E aqui você aprende de graça e ainda fala que nós estamos errados. E a nossa intenção é só ajudar. Vamos ver naquele grande dia, né? Mas é muita gente sem conhecimento da palavra, né? É lamentável isso. Fica aqui o meu registro aqui dessas seitas que estão por aí fazendo muitos adeptos. Por isso que até Jeová com Yeshua tem poucos. São poucos que querem a retidão e a justiça.